Muito bem, pessoal. Bom, voltamos aqui. Desculpa a ausência nos últimos dias, mas realmente eu não consegui gravar para vocês. E a gente dei uma pausa, acho que deu para digerir todo mundo o nosso assunto sobre o desaparecimento de crianças. E conforme eu comentei, eu pedi para vocês assistirem o filme que está aqui de fundo nosso, Sound of Freedom, em português, O Som da Liberdade. Então eu dei um tempo para vocês conseguirem ver o filme. Então quem quis ou quem quer, acho que já conseguiu assistir o filme, mas quem não quer, eu acho que vale a pena. Eu vou falar um pouco sobre o filme, então fiquem tranquilos que não é spoiler. Eu só quero falar algumas coisas, na verdade eu peguei todas as legendas do filme para falar exatamente o que eu queria para vocês, porque realmente é um soco no estômago, mas moçada, aquilo é real. Então, por favor, sem brigas nos comentários sobre se o filme é de direita, se o filme é de esquerda, se a esquerda proibiu, se é direita. Eu não estou falando de política, gente. Aqui eu estou falando de um dos assuntos mais importantes que a gente vem comentando nos últimos 2 meses, que é o sumiço de crianças, desaparecimento, rapto, roubos de criança. Então, em nenhum momento aqui está sendo falado sobre política, ok? Isso tem que ficar muito claro para todo mundo, né? Então, o assunto central, na verdade, óbvio que é o sumiço das crianças. Existe um ator principal, que é o Tim, e ele vai atrás mais ou menos do que a gente está conversando e algumas frases de fato que a gente já sabe, mas ouvir isso dói demais. Então ele fala uma das seguintes frases: você sabia que o ano passado havia mais de 22 milhões de novas imagens de pornografia infantil na internet? Isto mesmo, 22 milhões. Isto é um pequeno aumento de 5.000%. As imagens de pornografia infantil na internet aumentam 5.000% ao ano. Tá bom? De fato, é o crescimento mais rápido entre todas as redes criminosas internacionais do mundo. Prestem atenção no que eu falei, tá? Isso tem num vídeo anterior meu falando sobre o tráfico de armas, sobre o tráfico de drogas, e ele avisa, já ultrapassou o tráfico ilegal de armas e logo ultrapassará o de drogas. Sabe por quê? Prestem bem atenção nesta frase que é falado. Porque um pino de cocaína só se pode vender uma vez. Uma criança, por sua vez, a mais preciosa delas, pode se vender de 5 a 10 vezes por dia durante no mínimo 10 anos seguidos. A criança pode ser vendida de 5 a 10 vezes por dia por 10 anos seguidos. Dói, né? Outra frase que ele fala que é uma frase horrorosa. As pessoas comuns todos os dias negam-se a saber. É um assunto feio demais para uma conversa cortês. Ele está falando sobre o rapto de crianças. Prestem bem atenção, outra parte. Enquanto isso, 2 milhões de crianças são levadas aos rincões mais profundos do inferno. Confie em mim, cara. Se não agirmos, a dor delas vai se espalhar até alcançar pessoas como você. Isto pode chegar em você, é o que eu venho falando muito com vocês. E isso será um pesadelo do qual você nunca mais vai acordar. Sinto muito. E uma frase horrorosa, gente, mas que é extremamente importante, que eu acho que é a cereja do bolo quando a gente fala de o quão importante é isso. O tráfico humano é uma atividade que movimenta mais de 150 bilhões de dólares ao ano. Prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Há mais humanos escravizados hoje em dia, em 2023, do que em qualquer época da história, inclusive quando a escravidão era permitida. Milhões desses escravos são crianças. Então, gente, eu acho que a gente já tem bastante material na nossa conversa de hoje. Em todas as conversas que a gente vai tendo lá atrás, o assunto é muito sério. Vejam, acho que tem todo mundo para entender. A gente vai dar um tempo agora nessa pauta para não ficar uma coisa também muito cansativa. Mas, de novo, cuide das crianças. Assistam os vídeos anteriores sobre o que eu falo, sobre os cuidados, de quando o quanto a gente tem que ficar atento às nossas crianças, o quanto é rápido o movimento entre uma criança estar do teu lado e essa criança, de repente, sumir, questões de 2, 3 segundos, gente. Então, quem quiser, assista o filme. O filme realmente é uma história real, é um soco no estômago, mas é uma coisa que pode acontecer com todo mundo. A cena inicial, quando acontece, é uma coisa do outro mundo. Vocês vão ver o quão ingênuo é a pessoa que... Enfim, eu não quero ficar falando para não falar do filme. Mas não é o filme em questão, é toda a situação que a gente veio conversando desde então. Então, gente, assistam.
vejam. E para quem não quiser, assistam os vídeos, mas cuidem das nossas crianças, ok? Obrigado, fiquem com Deus.